Olá pessoal, meu nome é José Silveira Passos, sou analista transacional clínico, membro de data da UNAT Brasil. A UNAT Brasil, só para vocês recordarem, é a União Nacional dos Analistas Transacionais do Brasil, ok? Então nós falamos aí no último vídeo, que foi a videoaula número 3, sobre os estados de ego. Falamos sobre as definições e agora eu vou dar continuidade falando sobre estados de ego, mas só que tem uma conotação assim, o anterior aos estados de ego. Quais foram os elementos que levam à formação dos estados de ego, tá bem? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá? Então os estados de ego e seus determinantes, né? Nós temos aí 3 colunas, no qual a última aqui vamos falar dos fenômenos que vocês já conhecem, que são o estado de ego pai, adulto e criança, são os fenômenos. E aqui na do meio vamos falar dos organizadores, que vocês também já conhecem, que são, vamos dizer assim, o aparelho psíquico, os órgãos psíquicos, que são a éstero, a anel e a arqueopsique. E agora os determinantes. O que são os determinantes, né? Os determinantes são os fatores que determinam a qualidade da organização e dos fenômenos. Isto é, estabelecem a sua programação. Então, o primeiro determinante que nós vamos falar são os cânones externos incorporados, que eles são a matéria da programação da estereopsique. Ou seja, é a programação externa. Toda essa programação externa da estereopsique, elas provêm, vamos dizer assim, dos cânones externos incorporados. O que é um cânone? O que a gente chama de canônico? É aquilo que já é, vamos dizer assim, já é reconhecido, já tem um significado. Tem símbolos que são canônicos. Por exemplo, você quando usa banheiros públicos, costuma ter lá na porta, ou está escrito ele e ela, ou tem lá um desenho de uma figura masculina e de uma figura feminina. Isso é canônico. A maioria das pessoas que usam banheiro público conhecem, sabe o que significa, de que se trata, né? Existe até aquela, na Igreja Católica, na canonização dos santos, ou seja, a partir daí não tem que se discutir, está determinado, é um dogma, está dogmaticamente falando, não se fala, não se discute mais isso, tá? Então, esses cânones externos incorporados existem aí na natureza, eles estão aí. O aparelho psíquico, ou seja, o órgão psíquico responsável para organizar essa parte externa é, vamos dizer assim, a estereopsique. É aquilo que vem de fora. Lembra que nós falamos da estereopsique? Então ele é um órgão psíquico. Ele é responsável pela, vamos dizer assim, utilizar os cânones externos e fazer a sua programação externa. E agora temos também um outro determinante que é o processamento de dados autônomos. Os processamentos de dados autônomos, eles vão influenciar diretamente a neopsique, que não é programável, ou seja, o máximo que se pode fazer, que a neopsique pode fazer, é assim estimar probabilidades, mas não tem nada de programação. Por quê? Porque tem a ver com aqui e agora, com o que está acontecendo agora. Então, não é nada programado. Então, o processamento de dados autônomos tem a ver com essa possibilidade da neopsique cuidar, pensar, calcular a probabilidade, etc, etc. O terceiro determinante são as forças biológicas naturais do indivíduo. É aquilo que já vem na sua carga genética, por assim dizer, e vai influenciar diretamente o quê? A arqueopsique, ou seja, a programação interna, vai ser a arqueopsique, vai utilizar dessas forças internas para fazer a programação interna, que é a arqueopsique.
Lembram disso? Que a éstero, anel e a arqueopsique são consideradas os organizadores da personalidade, são os órgãos psíquicos. Então, os órgãos psíquicos, eles são os responsáveis para fazer essa programação externa, programação interna, através dos determinantes, forças biológicas e dos cânones externos. Sendo que o processamento de dado autônomo não é programado, porque são relacionados ao que está acontecendo agora, no aqui e agora. Então, esses determinantes, eles vão influenciar os organizadores, que, por sua vez, vão influenciar também a programação externa, influencia a extrapsique, mas ela também influencia a neopsique, ela também influencia a arqueopsique, e assim por diante. O processamento de dados autônomos vai influenciar também a extrapsique, e vai influenciar também o que? A arqueopsique. E por sua vez, as forças biológicas naturais do indivíduo vai influenciar a extrapsique e a neopsique. Ou seja, todos eles sofrem influências dos determinantes. E isso aí vai influenciar em quê? Nos fenômenos, é claro, que são os estados de ego pai, estado de ego adulto e estado de ego criança, que vocês já conhecem. Então, aí está a explicação dos estados de egos e seus determinantes. Vocês saberem de onde vem essa história toda aí, como é que isso surgiram. Existem outras possibilidades de explicações científicas a respeito da criação, da montagem, que o Eric Berne, ele pensava nisso, mas ele foi buscar outras, vamos dizer assim, literatura científica que pudesse corroborar com a formação do que ele estava pensando na estrutura da personalidade. Só que eu não vou falar isso aqui hoje, vou falar em outro momento, e que vocês talvez, provavelmente deve ser na videoaula número 5, tá? Que ainda falta falar também do funcionamento. Tudo isso aqui trata-se da estrutura da personalidade, mas nós não vimos ainda como é que isso funciona, como é que é a funcionalidade disso, tá? O que é estrutura, o que é fenômeno? Estrutura, você já sabe, é os conteúdos dos estados de ego, né? O estado de ego pai tem lá seu conteúdo, o estado de ego criança tem lá seus conteúdos, e o estado de ego adulto tem lá suas funções também. Então nós vamos ver na próxima videoaula essa parte para completar aí os estudos científicos que o Eric Berne utilizou para formar essa teoria da personalidade que ele chamou de estados de ego. E nós vamos ver também, num outro momento, como isso funciona. Está bem? Então é isso aí. Então, pessoal, terminamos aí então a nossa videoaula número 4. E se você gostou, se inscreva aí no canal, curta o vídeo, aperte aí o sininho para receber notificações de novos vídeos e visite o meu site aí no link na descrição. Tá? E até a próxima então. Abraço.